pessoal! Seja bem-vindo ao canal mais apocalíptico do Brasil! Hoje nós vamos finalmente terminar as 3 teorias sobre a presença dos santos na tribulação. Já vimos os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas e hoje nós vamos ver em que os mesotribulacionistas acreditam. E ainda vamos responder uma pergunta que não quer se calar. Que pergunta é essa? Você vai descobrir daqui a pouquinho. Então, roda a vinheta! Bom, pessoal, então vamos falar do mesotribulacionismo. E ainda nesse vídeo, nesse estudo, eu quero tratar de um tema que muitas pessoas perguntam. Se houver mesmo arrebatamento, o que acontece com aqueles que ficarem para trás? Vamos falar disso mais à frente, mas primeiro vamos falar do mesotribulacionismo. Nós já vimos nos estudos anteriores que a tribulação vai durar 7 anos. Esses 7 anos se dividem em 3,5 e 3,5. Isso é muito importante para entender o que vai acontecer. Nós já vimos uma cronologia, botei aqui novamente a linha do tempo que a gente já viu, né? O período da tribulação começa com o surgimento do anticristo, quando ele fecha um pacto com Israel, e aí ele vai quebrar esse pacto no meio dos 7 anos e vai se revelar como verdadeiramente o anticristo, e aí vai tocar o terror até que Jesus volta no final dos 7 anos, nas nuvens, e todo olho verá. Então, estamos, vivendo, segundo essa cronologia, já no princípio das dores. Tudo que temos passado, né, contextualizando bastante aí, né, pandemia, enxame de gafanhoto, vespa gigante, terremoto, guerra, paraná e muito mais, são os princípios, é o princípio das dores, né, e até então nós aguardamos aí o início dos 7 anos de tribulação. Os mesos acreditam que esse princípio das dores vai acontecer nos primeiros 3 anos e meio. E só então, quando o anticristo se revelar, é que a igreja vai ser arrebatada. Então, a igreja vai ser livre da ira, que é quando o bicho vai pegar na segunda metade, mas vai passar pela primeira metade. Tá? Isso é o que os meso creem. E por que eles creem isso? Vamos ver os argumentos. Primeira coisa que eu queria destacar é que esses primeiros 3 anos e meio para eles será de uma paz relativa, né? Uma falsa paz, porque o anticristo ele tem que conquistar a confiança e a simpatia do mundo inteiro. E essa paz, né, essa falsa paz, ao mesmo tempo será, fugiu a palavra, será acompanhada, né, de uma apostasia muito grande, a igreja vai viver escândalos que inimagináveis, né, que é então o princípio das dores, como eu falei, que eles creem que será na primeira metade. Os meso também acreditam que somente o segundo período dos 3 anos e meio que acontecerá de fato a grande tribulação, e aí então a igreja não passará por ela. E eles também acreditam que, como a Bíblia não especifica o tempo das bodas do Cordeiro, né, vai ser 50 dias, 100 dias, 1 ano, 20 anos, não fala. Né? Nós vimos no estudo anterior, né, que durante a tribulação, a igreja, para aqueles que creem no arrebatamento, durante a tribulação a igreja estará celebrando as bodas do Cordeiro, mas eles dizem que a Bíblia não especifica esse tempo das bodas do Cordeiro, então esse tempo pode ser perfeitamente apenas de 3 anos e meio, porque é o mesmo tempo que o ministério de Cristo aqui na Terra durou. Né? Então, eles não veem nenhum problema que nós estejamos lá no céu durante esse período apenas 3 anos e meio. Quais os textos que eles se baseiam? Apocalipse 11, 12 e 15 fala: E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi para cá.
e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Esse texto, ele está no contexto das duas testemunhas que vão se levantar na grande tribulação e vão pregar, tá, durante a primeira metade. E aí, depois nós vamos ver isso com mais calma, ao fim desses 3 anos e meio, eles vão ser mortos e vão ressuscitar depois de 3 dias e vão subir aos céus. Então, esse texto se refere, esse é o contexto desse texto, mas os meso acreditam que isso também é uma metáfora, esse subir para cá corresponde ao arrebatamento da igreja. A subida das duas testemunhas, além das duas testemunhas realmente existirem, isso é uma metáfora para a subida, né, dos cristãos, que são as testemunhas hoje de Cristo na terra. E aí, só depois que a trombeta toca, essa última trombeta, né, a 7ª trombeta, a gente vai ver lá que vai ser quando as 7 taças da ira de Deus vão ser derramadas, nós não estaremos mais aqui. Por que eu marquei a palavra trombeta? Porque em 1 Coríntios 15, de 51 e 52, fala assim: eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, os meso acreditam que essa trombeta aqui que Paulo fala é a mesma trombeta que nós acabamos de ver em Apocalipse. Ou seja, se nós vamos subir na última trombeta, então será nos 7 anos, nos 3 anos e meio. Mas aí nós temos a pergunta que não quer se calar. Se os meso e os pré estiverem certos, né, tanto faz aqui um ou outro, porque os dois acreditam no arrebatamento, haverá segunda chance para aqueles que vão ficar para trás? Porque nós já vimos aqui que a Bíblia fala que os 2 estarão no campo, um será levado, um será deixado, 2 estarão moendo no moinho, um será levado, deixado, né, e por aí vai. Então, metade vai ficar para trás aí. E aí a pergunta, o que acontece com esse povo que ficou para trás? E aí quando eu falo esse povo, é esse povo, não os ímpios, né? Os cristãos, vamos colocar assim, né? As pessoas que acreditaram em Deus, que iam à igreja, né? Que dedicaram aí uma vida, a par da vida, enfim, né? Pessoas que acreditavam ser salvas e ficarem para trás, tá? O que vai acontecer com essas pessoas? Bom, novamente nós vamos ter 3 interpretações. Alguns acreditam que não vai haver segunda chance para os que ficarem. Só os judeus vão se converter nesse período. Porque a gente já viu, quando nós falamos de dispensacionalismo, que a grande tribulação ela é direcionada para o juízo dos ímpios e a salvação dos judeus. Tá? O tempo da igreja acaba quando começa a grande tribulação. Então, é um período de salvação apenas para os judeus, quando 144 mil serão salvos, nós já vimos isso, depois vamos voltar a esse assunto. E o resto do povo, quem subiu, subiu, quem não subiu, não sobe mais, tá? Tem aqueles que acreditam que não tem segunda chance para os crentes que ficarem, vamos colocar assim, só para os judeus e para as pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho, tá? Então, tem lá uma pessoa, um muçulmano, vamos chegar aqui perto, né? Aqui no Brasil, tem um índio que vive lá, no meio da mata, lá no Amazonas, na tribo dele, nunca foi ninguém lá evangelizar, ele nunca ouviu falar de Jesus, tá? Então, essa pessoa aí teria oportunidade de ouvir falar de Jesus e se converter, tá? Para esses haveriam salvação. E tem aqueles que acreditam que sim, se você ficar para trás,
você tem uma segunda chance de se converter. Só que aí, se você quiser realmente ir para o céu, você vai ter que perder o pescoço. Você vai ser perseguido pelo anticristo, vai ser morto pelo anticristo. E aí sim você vai conseguir chegar ao céu. Vamos falar brevemente dessas 3 teorias, ok? Bom, o primeiro, como nós dissemos, diz que não vai haver segunda chance, tá? Só os judeus. Quem crê nisso se baseia em quê? Principalmente na parábola das 10 virgens. Olha só. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos o nosso azeite. Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Porém ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Bom, esse texto, ele diz que haviam 10 virgens, né? As 10 virgens aqui representam, né, são a noiva, né, que esperava um noivo, ou seja, a gente sabe que noivo na Bíblia, noivo na Bíblia é Cristo e noiva é a igreja. Então, representam a igreja. E a gente observa que todas eram noivas, todas estavam na igreja, né? Todos estavam esperando o noivo, né? Vamos colocar assim. Só que, né, todas cochilaram, todas dormindo. Até então elas eram todas iguais, com a diferença que umas tinham azeite e outras não tinham azeite. Ou seja, umas estavam preparadas e outras não. E quando o noivo veio, as que estavam preparadas puderam ir ao encontro dele. E aquelas que não estavam preparadas tiveram que buscar azeite. E quando elas voltaram, o que elas ouviram? O que o noivo respondeu? Em verdade vos digo, não vos conheço. Então elas não foram aceitas mais pelo noivo, né? Aqui diz que as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Ou seja, então o arrebatamento fecharia a porta para aqueles que frequentam a igreja, né, conhecem a palavra, mas não estão preparados para receber, para ir ao encontro do noivo. O que é esse estar preparado? Isso aí é um assunto que nós vamos tratar mais lá na frente, né? Estamos, por enquanto, vendo só as teorias. Também temos Lucas 17, que fala: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão na cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se juntarão também os abutres. A gente olha que ele simplesmente fala: vai subir um e ficar outro. Né? Vai ser tomado um e deixado o outro. E não tem uma continuação. Em momento algum aqui ele fala, né, que depois o Senhor voltou para buscar, assim como no outro texto, né, não fala que o noivo voltou depois. Aqui também não fala que o noivo voltou depois. Aqui fala que quem foi, quem não foi, ficou. Tá? Então, nós temos também Marcos 16, né, um texto muito conhecido: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, né? Ou seja, não tem aqui quem não crer vai ter uma segunda chance. Então, são alguns dos textos
em que as pessoas que não acreditam em segunda chance se baseiam, tá? Tem também esse de Hebreus que fala: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não nos resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Ou seja, esse texto fala que se você conhece o Senhor, né? Conhece o Filho de Deus, recebe a graça de Deus na sua vida, né? É lavado pelo sangue da aliança, e mesmo assim você rejeita, você não você pisa na graça de Deus, né? Você não vive de acordo com essa graça que você recebeu, né? Então, aqui diz que você sofrerá uma expectação horrível de juízo. Então, fala aqui, né? Se você pisar um filho de Deus, mesmo assim, quem sabe, pode acontecer. Então, esses são alguns dos versículos. E ainda tem outra coisa, olha esses argumentos. Se quem morre não tem uma segunda chance, se Deus não deu uma segunda chance para os habitantes da terra na época de Noé, e se Deus não deu uma segunda chance para os habitantes de Sodoma e Gomorra, porque aqueles que ouviram o evangelho hoje, no tempo da graça, e desprezaram o evangelho, teriam uma segunda chance. Não seria injusto com quem morre, porque quem morre definitivamente não tem uma segunda chance. Mas quem fica no arrebatamento tem uma segunda chance, seria injusto. Então, esses são os argumentos que aqueles que não acreditam em segunda chance dão. Ok? A outra teoria, né, que as pessoas que nunca ouviram o evangelho, além dos judeus, teriam oportunidade de se arrepender. Então, esses argumentos, né, dessa linha de pensamento são basicamente os mesmos, tá? Só que são os mesmos apenas para aquelas pessoas que ouviram e creram e abandonaram, né? Ouviram, foram tocados, mas rejeitaram, né? Ou qualquer coisa assim, tá? Então, fora isso, se a pessoa nunca ouviu, ela ainda pode ter oportunidade de ouvir. Isso não engloba aqueles que frequentam a igreja, tá? Só realmente quem nunca teve a oportunidade de ouvir o evangelho. E, por fim, né, a linha que acredita que haverá sim uma segunda chance, tá? E aí as pessoas vão ter que dar a sua vida. Essas pessoas se baseiam em alguns textos, né? Um deles. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, esse é um texto de Apocalipse, que fala que as pessoas até morreram, né, pelo testemunho delas. E o mais famoso de todos, que nós vamos tratar desse texto mais à frente também, né, fala de Apocalipse 7. Depois dessas coisas olhei, e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam de pé diante do trono em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. E um dos anciãos me perguntou: estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? E respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Disse-me ele: esses são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, se João viu pessoas que vinham da grande tribulação salvas, então provavelmente essas pessoas são
as pessoas que tiveram uma segunda chance. Esses são os argumentos, alguns argumentos, né, os principais argumentos daqueles que acreditam na segunda chance. E uma coisa que eu queria dizer aqui, que quando eu era garota, que eu comecei a me interessar por esse assunto, eu era muito novinha, eu acho que eu era pré-adolescente, eu era bem novinha. Eu me lembro que não se falava nessa história de segunda chance, pelo menos eu não me lembro, né, de se falar em segunda chance. O que as pessoas falavam é que quem não subisse no arrebatamento ficava. Era o que eu me lembro de ouvir. E tinha um vinil, né, um LP na época, chamado A Última Trombeta. Hoje, se você quiser, você pode ouvir no YouTube. Só você digitar lá A Última Trombeta, disco, LP. Acho que só digitar A Última Trombeta aparece. E esse disco foi gravado por um senhor na década de 60, se eu não me engano, um senhor norte-americano. E ele conta que ele teve uma visão, um sonho, acho que foi um sonho, não me lembro direito, do que aconteceria depois do arrebatamento. Então, ele viu os acidentes, pessoas chorando que tinham ficado para trás, a notícia sendo dada no rádio. E nesse vinil ele falava que não havia mais chance para quem tinha ficado para trás, né? Já era. Eu me lembro que ele falava isso muito claro. Então, esse era o pensamento por muito tempo. E aí começaram a surgir alguns filmes, algumas histórias que mostravam que sim, as pessoas tinham uma segunda chance. E eu acho, não tenho certeza, não estou afirmando, mas que eu sei, o primeiro filme que mostrou isso, a primeira história que mostrou isso, foi essa série aí, tá? Foram 4 filmes. O primeiro, chamado Ladrão da Noite. Aí vem A Grande Tormenta, A Imagem da Besta e A Agonia do Planeta. São 4 filmes, todos têm 1h e pouco de duração, se eu não me engano. E você consegue também ver todos no YouTube, se eu não me engano, se ninguém tirou, até pouco tempo eu conseguia. E eles são da década de 70, é até divertido assistir isso, porque as roupas, né, as músicas da década de 70, bem engraçado. Mas era um filme que mostrava justamente isso, né, os cristãos que ficaram para trás, lutando contra o sistema anticristo, correndo para não receber a marca da besta. Então, ele mostrava, essa série mostrava isso, né, as pessoas que ficaram, como que o que acontecia com as pessoas que ficaram. E aí, então, na década de 90, surge uma série de livros, cujo primeiro livro chama-se, né, Deixados para Trás, de Tim LaHaye e Jerry Jenkins. Esses livros ficaram muito famosos. Eu mesmo tenho todos e li todos 2 vezes. Engoli os livros, são muito legais esses livros, tá? Inclusive, surgiu uma série de filmes desses livros, saíram 3 filmes, tá? Tá aí a capinha deles, que também ficaram muito famosos. Ficaram tão famosos que Hollywood chegou a filmar uma versão com o Nicolas Cage, que está aí, o Left Behind, e inclusive saiu uma versão, ele criou uma série de livros também que conta a mesma história na versão de alguns adolescentes, e tá aí o filme, inclusive, Deixados para Trás, a Nova Geração. Então, tem toda uma coleção, tinha site, tinha um monte de coisa, tá? Isso aí bombou na década de 90, início dos anos 2000. Essa série bombou. Esse do Nicolas Cage aí nem é tão antigo assim, tá? Eu não me lembro de quando mas não é tão antigo assim. Tá, ele é um pouco diferente do original, mas no fim conta a mesma história, não tem continuação, tá? Então, todos esses aí trazem essa ideia, né, de quem ficou para trás, lutando para sobreviver, lutando contra o anticristo, lutando contra o sistema do anticristo e tal. E aqui no Brasil, recentemente, nós temos a novela Apocalipse, que segue a mesmíssima linha do Deixados para Trás. Eu tenho para mim que a autora leu todos
né? Tirou a ideia porque a linha é a mesma, tá? Tem romance, tem ação, tá? Tem um anticristo, tem anticristo, né, gente? Isso é Apocalipse, tem anticristo, mas assim, não vou falar muito que quem está vendo a novela a primeira vez, a novela está inclusive no ar na Record, começa 15 para as 9, tá? Ela está repetindo numa edição especial com essa história da pandemia que não pode gravar novela. Então, se você estiver vendo pela primeira vez, não vou dar spoiler, né? Mas segue exatamente a mesma linha deixados para trás. Então, a mídia, né, mídia gospel e não gospel, né, de um tempo para trás, ela tem batido nessa tecla da segunda chance. Tá? Eu quero apenas deixar esse comentário aí, né, caso você também fique curioso para assistir os filmes, ler os livros, né, tá aí, hashtag fica a dica, ok? Então, é isso. E aí você pode perguntar, né, o que você acha? Eu aqui não estou para achar nada, tá? Eu estou aqui para apresentar as teses para vocês e, como eu sempre digo desde o começo, você vê aquilo que é mais viável, aquilo que é mais pertinente e, seja lá o que você acreditar, mantenha a sua candeia cheia de azeite. Esteja preparado para o encontro do noivo, ok? Bom, assim eu me despeço. Não se esquece, se você chegou agora, de deixar o seu joinha para me ajudar, se inscrever no canal e até o próximo estudo.